Salve, salve turma! Meu nome é Igor Luz, este é o Tudo é Finanças e hoje vamos falar da minha jornada, vamos falar na prática. Por que eu vendi todos os meus BDRs? Nós ainda não temos uma carteira do canal, mas logo teremos uma carteira para que vocês possam acompanhar essa evolução minha como investidor. Obviamente, a carteira do canal vai replicar a minha estratégia de investimentos particular, mas quanto isso não ocorre, eu vou contando para vocês algumas decisões financeiras que eu estou tomando. Mas antes de contar, como esse é um vídeo na prática, esse é um vídeo skin the game, já deixa o seu like e, se possível, compartilha com alguém que também possa ter interesse. Ou mais, se você conhece alguém que investe em BDRs, manda esse vídeo para essa pessoa para que ela possa também fazer essa reflexão e pensar, faz ou não sentido ter BDRs na minha carteira? A minha carteira já chegou a ter 25% de BDRs. Lembrando que, para mim, dentro da minha estratégia, não entra reserva de emergência na carteira. Então, basicamente, a gente tem duas carteiras. A carteira de investimentos, que é focada em longo prazo, e a carteira de reserva de emergência, que é para utilização tanto em possíveis emergências quanto para oportunidades. Então aqui a gente separa as carteiras e dentro dessas carteiras eu já tive 25% da carteira em BDRs. Mas o que são BDRs? BDRs na realidade são formas de você investir em empresas estrangeiras pela Bolsa Brasileira. Existem várias bolsas, cada país tem uma bolsa de valores específicas e uma empresa, quando ela quer abrir capital, o que ela faz? Ela decide em qual bolsa vai abrir capital e os investidores podem negociar as suas ações nesta bolsa específica. No caso das empresas brasileiras, elas são negociadas na B3. Algumas empresas brasileiras são negociadas em bolsas americanas. As maiores bolsas do mundo são as bolsas americanas, que nós temos a Dow Jones e a Nasdaq, são as duas principais bolsas. Se você quer comprar uma empresa estrangeira, você tem duas possibilidades. Ou você cria uma conta numa corretora estrangeira e compra direto, por exemplo, quero ser investidor de Apple, quero ser investidor de Google, de Microsoft, qualquer grande tech americana ou qualquer empresa que não seja listada no Brasil. Você pode criar uma conta na corretora americana e por lá fazer a compra direta. Outra possibilidade mais simples é a compra de BDRs. O que é esse BDR? Eu vou utilizar como exemplo o Itaú, mas pode considerar qualquer instituição financeira. Ao invés de você criar uma conta numa corretora americana e comprar ações de Apple, você compra um BDR de Apple e esse dinheiro ele vai para o Itaú. O que o Itaú faz? Ele pega o seu dinheiro e compra Apple. Então a variação do BDR são duas. Dólar real, visto que Apple é negociado em dólar. Se a gente tem uma valorização do dólar, vai ter uma valorização do BDR. E a variação do próprio ativo. No nosso exemplo que estamos trazendo aqui, seria a variação de Apple. Se Apple sobe, o BDR sobe. Se Apple desce, o BDR desce. Pode ter um delayzinho nessa variação, mas como o mercado é muito esperto, esse delay logo é preenchido. Em termos de variação, nós não vamos ter problemas. E por que eu vendi todos os meus BDRs? Essa é a pergunta do vídeo na prática hoje. Isso quer dizer que eu não acredito em investimentos no exterior? Muito pelo contrário. Desde que eu comecei a minha jornada como investidor em 2019. Vamos fazer 5 anos de investimento. Eu brinco às vezes que agora eu posso ser considerado buy and holder, porque agora sim eu sou longo prazo, porque já passei mais de 5 anos investido. E dentro da minha estratégia, os investimentos que mais trouxeram retorno foram os investimentos internacionais. Se foram os investimentos internacionais, por que eu vendi os meus BDRs? Porque eu acredito que faz mais sentido investir diretamente no exterior. Eu já vi vários influencers, existe uma dinâmica de compra direto lá fora, BDRs, e tinha um influencer que eu seguia que falava muito sobre BDRs e eu comecei com BDRs. BDRs é mais simples, você utiliza a sua própria conta na corretora, mas o BDR é limitado e por isso eu vendi todos os meus BDRs, porque existe muita limitação no BDR. Primeiro, o BDR é um dinheiro que está localizado no Brasil. Então estamos sujeitos ao risco Brasil. Isso quer dizer que eu acredito que o Brasil vai virar uma nova Argentina, uma nova Venezuela? Eu acredito que não. Mas não é porque eu não acredito que não
pode acontecer. Existe este risco. Então, é importante que parte do meu dinheiro não esteja no Brasil, esteja em outro país. E no BDR isso não é possível, porque o dinheiro ele fica todo no Brasil. Então, parte do dinheiro eu mando para outro país. E também existe a questão das opções. Os BDRs são extremamente limitados. Para vocês terem uma ideia, existem mais ou menos 70 BDRs. Os BDRs são das principais empresas americanas. Sabe quantas empresas americanas listadas existem? Mais ou menos 5.000. Então, ao investir lá fora, você vai ter mais opções, além de não estar sujeito ao risco Brasil. Existe um problema em investir lá fora, existe um problema de câmbio. Ao transformar real em dólar, você sempre vai pagar IOF. Então, ele fica um pouquinho mais caro, mas se a ideia é ser investidor de longo prazo, carregar esse investimento por muitos anos, este IOF ele acaba sendo diluído no período. Então, vamos aos argumentos que me fizeram trocar os BDRs por investimentos no exterior. Foi isso que eu fiz, eu vendi todos os meus BDRs, peguei esse dinheiro, tirei da corretora, mandei para uma corretora nos Estados Unidos e comprei ações e ETFs diretamente no mercado americano. O primeiro ponto é a facilidade. Hoje é muito fácil você investir no exterior. Você pode utilizar corretoras em português. Eu, por exemplo, utilizo a Avenue. A Avenue é totalmente português. Eu já testei algumas corretoras americanas e a Avenue eu acho a mais fácil de utilizar. Então, se eu pudesse indicar, não sou pago pela Avenue, mas eu utilizo a Avenue. O meu dinheiro no exterior fica na Avenue. Então, existe uma facilidade de, para quem acompanha o mercado no Brasil, já acompanhar o mercado americano em português por meio de corretoras que estão no mercado americano, mas que estão em português. E pela questão das opções e principalmente porque eu mudei a minha estratégia. Eu acredito muito que nós não devemos gastar muito tempo olhando para investimentos. A gente precisa entender o básico dos investimentos, mas depois que a gente desenha uma estratégia, a gente só deve seguir essa estratégia. Isso é extremamente importante. Então eu não posso ficar horas, e quando eu digo horas, é horas mesmo, 8, 10 horas por dia, olhando para o mercado americano. Primeiramente, o mercado americano é muito complexo. E existem muitas pessoas olhando para o mercado americano. Existem lajes corporativas inteiras em Nova York que estão só olhando para o mercado americano. Então, eu não quero gastar muito tempo olhando para investimentos. Eu quero que a minha carteira ela seja mais autônoma. E como que eu faço isso? ETFs passivos. Então, eu não invisto em empresas, eu invisto em ideias, eu invisto em índices. Então, em vez de eu ficar estudando horas para ver se eu vou comprar Facebook, Microsoft, Amazon, Apple ou Google, eu compro um ETF que tem todas essas ações. O ETF é uma cesta de investimentos que tem um grupo de ações, né? Você vai ter que olhar exatamente o ETF que você está comprando. Existem ETFs que são de fundos imobiliários, tem ETFs que são de empresas de tecnologia, empresas de energia, empresas de saúde. Você olha para os ETFs e decide qual vai ser a estratégia. Então eu gosto muito de, no mercado americano, ter uma posição mais passiva, olhando para os índices. Isso não é possível por meio de BDRs e ETFs brasileiros, porque nós não temos tantas opções. Então a minha mudança de estratégia, primeiramente, é para minha carteira seja mais autônoma, ou seja, eu tenho uma estratégia bem definida e bem desenhada, mas eu não fico horas olhando para quais serão os meus investimentos. Cai o dinheiro no começo do mês, eu coloco nos investimentos que estão dentro da minha estratégia. E só é possível essa estratégia dentro do mercado internacional. Então eu deixo esse alerta aqui e trago o que eu fiz na prática para que vocês gerem essa reflexão também. Existem bastante influencers que falam de BDR, mas se você quer levar a sério o mundo de investimentos e se você quer que o seu dinheiro trabalhe para você de forma simples e eficiente, eu sempre vou falar dessas duas qualidades em termos de investimento, simplicidade e eficiência. É isso que você deve buscar na sua carteira para que sobre tempo, para que você trabalhe no que realmente dá dinheiro, para que você tenha dinheiro para investir. Então, pensando nisso, pensando em simplicidade e eficiência, eu recomendo para vocês, e foi o que eu fiz na prática, investir diretamente no mercado
exterior e esquecer os BDRs. Então foi isso, é isso que eu fiz na prática e comenta pra mim, faz sentido tudo que eu falei pra vocês? Efetivamente vocês acham que é uma estratégia que vale a pena? E obviamente, curte esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. O meu nome é Igor Luz e este é o Tudo é Finanças.